Muito bem, né? Estamos então prontos para dar início ao Sutra de número 22, né? E com muita satisfação, né, nós vamos dando continuidade ao nosso tema dos Yoga Sutras, destacando que no encontro passado nós vimos falar sobre a própria existência do visto, né, que é simplesmente por causa, né, da servência ao Purusha. Nós vimos esse tema, a gente trouxe um pouco de informações sobre ele, né, a gente aproveitou esta oportunidade que o vídeo nos conferiu, que esse encontro nos conferiu, para falar sobre este tema. O tema que nós vamos estar abordando hoje no Sutra de número 22 também, né, um tema bastante de cunho filosófico. Até talvez muitas pessoas tecerão perguntas, né, questionamentos de porquê desses sutras virem a fazer essas tais abordagens. Né? Por que há necessidade dessas tais abordagens dentro de um tratado de yoga? Evidentemente, né, grandiosos mestres, né, compilaram essa obra, né? Patanjali foi quem fez, né, trouxe, né, esse tratado ao nosso conhecimento, né, esse tratado dos Yoga Sutras, né, por isso que o nome Yoga Sutras de Patanjali, e vem nos demonstrar que Patanjali, um grandioso mestre, com certeza não iria deixar nada ao acaso, né? Tudo tem um ponto, tudo tem um porquê, tudo tem uma necessidade, talvez não compreensível hoje, mas muito importante, compreensível lá na frente, talvez muito sem fundamento para os purushas presos à pátria, a Chitta, né? Mas com certeza mais adiante, lá na frente, terá muito fundamento, sim, este tema. E este tema também, né? A Taini vem nos advertir que este tema ele é muito divergente, né, pelas escolas orientais, né, pelas escolas que estudam o caminho do yoga, né, pelas escolas. O que ele vem nos advertir? Ele nos traz a advertência dos pensamentos, né, dessas escolas, como essas escolas interpretam e pensam ou raciocinam sobre o tema, mas no final, né, ele faz uma colocação que o nosso objetivo, né, é termos a paciência e buscarmos transcendermos-nos, que a partir desse momento nós vamos ter os esclarecimentos, todos eles necessários, né, quanto às dúvidas que possa ficar ou dúvidas que possa existir referente aí aos temas, né, aqui abordados. O que é muito importante nós vermos, né, e acho que é a linha de raciocínio que eu vou gostar de colocar, né, o ponto de fazer o convite para que todos nós façamos as observações. Imaginamos-nos, né, por alguns instantes, tentamos imaginar como é estar lá, né, como é ser um ascensionado, como é ser, né, um purusha, né, um espírito, né, por assim dizer, independente, né, independente de pacta, né, de todo o envolvimento de pacta. Acho que é muito interessante nós refletirmos sobre isso. Como que nós podemos analisar, né, grandiosos mestres que aqui já tiveram e que atingiram este grau, né, de não estarem mais jungidos à pátria? Como é que é? Né, como pode ser? Evidentemente nós vamos abrir portais para diversas divagações, diversos questionamentos e talvez nenhum deles, né, desses pensamentos que nós tenhamos, desses pontos de vista que nós vamos ter, seja o ponto de vista correto, ou mais próximo do certo, né, que nós podemos atingir ou que nós possamos chegar. Mas a gente pode deslumbrar ou tentar deslumbrar que é um dos pontos mais elevados, né, dentro da evolução do sistema solar. Um dos pontos de autonomia, um dos pontos de máxima expressão, né, de máxima expressão que um espírito possa atingir, até onde os Yoga Sutras nos levam. Evidentemente que a obra não pode ter fim, né? Assim como o cosmos, assim como o universo tem a sua infinitude, também temos de imaginar que dentro dessa infinitude há escalas infinitas, né? Véus e mais véus são retirados, mas véus e mais véus são achados, né? Nós fazemos essas observações. Mas paramos para imaginar, né? O pessoal aqui do Ocidente, né, os ocidentais, eles têm muito a visão de Cristo, né? Muito essa imagem de Cristo em virtude do cristianismo, que é um caminho, né, colocado, é um caminho inserido desde a mocidade, desde a juventude, desde o nascimento de cada um de nós. Mas imaginamos, né, um espírito à altura de Jesus Cristo,
que não está envolvido mais pela matéria, né? Está acima de toda a matéria, né? Tem todos os poderes inerentes, todos o conhecimento, né? Quantos evos, né? Quantos milhares de anos, quanto tempo, né? Foi demandado, quanto tempo para chegar a essa evolução e agregar tudo isso em um conhecimento muito amplo. Com certeza a gente tenta imaginar, a gente tenta visualizar, assim, a grosso modo, que a perfeição desse ser, o tamanho desse ser, né, a angelitude, é um Deus, né? Não dá para imaginar desse jeito, é um Deus, né? Uma desificação, uma angelitude monstruosa, grandiosa, né? A gente consegue imaginar tudo isso, não consegue? A gente consegue mais ou menos, sabe, perceber, a gente consegue tocar, a gente consegue mais ou menos estilingar, a gente consegue ter um contato nesse sentido de perceber, né? De perceber este ponto, né? Que a gente consegue vislumbrar algo muito grandioso, né? Muito grandioso. E mesmo a gente visualizando esse algo grandioso que nós estamos imaginando, ainda é muito pequeno frente a tudo isso, né? Então, para você tentar romper as barreiras, para você tentar visualizar, né? Visualizar os pontos que nós queremos aqui abordar. Um outro ponto que acho que é interessante, né, de ser abordado, que nós podemos observar, que nós façamos uma observação, que é muito interessante dizer, né, que dentro do Vedanta, e até mesmo quem nos traz esse ensinamento é o próprio Taimini, que ele nos faz a colocação que nos caminhos do Vedanta, na observação feita, na exposição feita pelo Vedanta, nós temos que entender que Bhakti, né, Bhakti, como ela vem simplesmente para servir ao Purusha, como ela tem simplesmente somente esse significado, né, de servência ao Purusha, mesmo assim ela não tem uma vida independente, né? Mesmo assim ela é simplesmente um substrato, ela é simplesmente um algo, ela é simplesmente aquilo, né? Aquilo dentro da manifestação. E que por ser esse substrato, ser somente o aquilo dentro dessa manifestação, é muito visível que ela é produto de Maya, ela é ilusão. Então, dentro do caminho do Vedanta, né, Bhakti nem sequer existiria, né? Ela é Maya, ela é ilusão, né? Então, claro que você tem que observar isso num pensamento muito filosófico, muito elevado, porque dizer que algo não existe, né, e sabendo que nós estamos o percebendo, não é nesse tom, nesse sentido. Nós estamos falando que ela não existe em função de autossuficiência, né, de autoexistência. Nós estamos dizendo que ela não existe num significado de que ela não teria sua autonomia própria, né, não tem a sua autonomia. Mas se você conseguir fazer as colocações, se você fizer as divagações, se você fizer as meditações, as reflexões, né, se você fizer os exercícios, né, refletindo sobre esse tema, tenho certeza que você vai conseguir buscar muitas orientações, né, você vai conseguir atingir muitas orientações sobre esse tema. Um outro ponto também, né, que nós podemos estar refletindo é baseado no próprio Sutra de número 21. Né, nós temos que entender então que Purusha, ou melhor dizendo, Bhakti, né, a matéria, ela tem uma expressão de serventil, né, de ser servil. O que é a expressão de ser servil? A sua servência é simplesmente ao Purusha. Então ela tem um mecanismo de atuação, ela tem um mecanismo de trabalho, né? Ela tem um trabalho a cumprir. Então, ou seja, para ter um trabalho a cumprir, por ter, né, para ser um algo, este algo tem que estar em algum lugar dentro do universo manifestado, né? Tem que estar em algum ponto, tem que estar em algum lugar. Então nós vamos, com essas colocações, né, com essas observações, a gente vai fazer logo mais a leitura, né, do texto, para que nós possamos fazer as interpretações, para que nós possamos fazer as observações necessárias para o entendimento do mesmo. Tá? Nós podemos fazer uma observação também aqui, ó, que é muito simples hoje a leitura, né? Nossa leitura é uma folha de rosto apenas, né? É uma folha de rosto apenas que vai destacar para a gente um lado, né? Eu não vou botar o outro lado, mas é um trecho aqui, só que tem mais um trecho aqui, soma uma folha de rosto para trazer as colocações do que Taimini quer nos dizer para o texto. É muito tranquilo, é muito fácil, né, de nós
fazermos essas observações. É muito fácil de nós observarmos, mas é interessante que isso faz uma instigação para que nós meditamos muito profundamente para não cairmos nós, né, para que nós não cairmos nos achismos, nas crendices, nas dúvidas, né, para que nós não viemos a ficar com um tema difuso em nossas mentes. Muitas vezes nós dizemos assim, mas eu nunca tive informações sobre isso dentro dos Yoga Sutras. Aí vem as informações. É muito interessante também nós termos, né, esta base, mesmo que talvez teoria, filosofia pura com esse tema, para que nós tenhamos, né, uma pincelada, um ponto sobre esse tema, para que nunca fique, quando você for meditar sobre o amplo mundo dos Yoga Sutras, uma aresta, né? Mas ficou um ponto que não foi abordado, um ponto sobre tal. Mesmo que seja simplesmente só o sutra, né? Só uma notinha, só algo a ser estudado, algo somente para meter um ponto. Aqui nós vamos ter então, né, não um entendimento amplo, mas nós vamos ter um ponto, né, nós vamos ter um fio que vem falar o que acontece então com o Patri quando ele deixa de não existir, né, para aquele Purusha que o transcendeu. Bem interessante o tema, né? Bem interessante. O título diz assim, ó, embora o visto, né? O visto, nós sabemos o que é o visto, né? O visto é toda essa estrutura que faculta a liberdade ao Purusha, né? Então, o visto torna-se não existente para aquele cujo propósito foi cumprido, continua a existir para os outros, por ser comum a todos, além dele. Olha que interessante esse tema, né? Então, se nós formos analisar dentro do processo evolutivo, baseando-se agora na observação do título que nós estamos fazendo a leitura, nós conseguimos fazer a seguinte observação, né? Nós conseguimos fazer a seguinte observação, que existe, né, dentro do caminho evolutivo, o visto, ou seja, faz parte de todo o caminho evolutivo, né, o visto, e que todos passam pelo processo, todos nós passamos pelo procedimento do visto, né? Olha, é observável, né? Basta nós fazemos a leitura, né, do título para fazer observação. Embora o visto torne-se não existente para aquele cujo propósito foi cumprido, continua a existir para os outros, por ser comum a todos, além dele. Então é muito interessante, né? A gente consegue fazer as observações, a gente consegue fazer, né, a compreensão, a gente consegue ter a compreensão, a gente consegue ter o conhecimento sobre ele, porque isso vem nos mostrar que o processo, né, o processo nos moldes, né, o processo é desse jeito. Então tudo, né, tudo evolui de um ponto, tudo evolui de um princípio, de um ponto, chegando-se até um ponto, né, até um ponto. Então tudo sai, né, de um ponto, estendendo-se até outro ponto. É muito interessante, eu sei que parece muito vago, né? Muito vago falar sobre isso, mas se você fazer as suas reflexões, você vai entender o que quer dizer. Que tudo parte de um ponto, né? Assim como a manifestação do universo parte de um ponto, e tudo dirige-se, né, para a manifestação a um outro ponto. Claro que nós podemos fazer uma outra observação, que tudo sai de um nada, né, e atingindo a um tudo. É muito fácil fazer também essa observação, né, que tudo sai de um nada. Tenta imaginar mais ou menos assim algo muito rudimentar, né, na tua mente, algo muito simplista, algo muito pequeno, né, algo muito débil, né, e tenta imaginar ele evoluindo, crescendo. Você pode imaginar uma planta, você pode imaginar um animal, você pode imaginar uma vida, né, você pode fazer a observação de um organismo, né, você pode fazer diversas observações, né, diversas projeções em tua mente e vai imaginando isso crescendo. Esse processo, somente de você imaginar crescendo, evoluindo, já é possível em virtude do que nós estamos falando aqui, desta situação envolvendo o visto, né, dessa necessidade da evolução, da necessidade desse crescimento. Então nós conseguimos entender que há um princípio evolutivo simplesmente fazendo a leitura, né, desse trecho, a leitura aqui deste ponto. Eu vou fazer o convite então para que nós vamos à leitura, a gente vai à leitura passo a passo, vamos fazendo
as devidas colocações necessárias, né, mediante a leitura que nós vamos fazendo, e nós vamos fazendo a leitura talvez por parágrafo, talvez por pontos, talvez a gente faça a leitura de todo o tema, né, aqui proposto, para que quando nós chegarmos ao final, a gente traz aí as últimas arestas, né, faz os últimos pontos a serem colocados dentro do nosso encontro do Sutra de número 22, tá bom? Vamos lá então. Aqui diz assim, deixa eu só organizar aqui o meu microfone. Sutra da seção de número 2, né? Seção de número 2, Sutra 22, que fala assim: embora o visto torna-se não existente para aquele cujo propósito foi cumprido, continua a existir para os outros, por ser comum a todos, além dele. Este sutra, mais uma vez, trata de um problema filosófico, puramente teórico, referente ao relacionamento existente entre Purusha e Paktri. Se o propósito de Paktri é capacitar Purusha a conseguir a autorrealização, o que lhe acontece quando esse propósito é cumprido? Olha que interessante a pergunta, né? Se o propósito de Paktri é capacitar Purusha a conseguir a autorrealização, o que lhe acontece quando este propósito é cumprido? Pensa bem, reflete sobre isso. Agora a outra pergunta que fala assim, ó, a resposta é que Paktri cessa de existir no que concerne aquele Purusha. O que significa isto? Olha que interessante. Agora outra pergunta, Paktri deixa de existir completamente? Olha que interessante essas perguntas. Claro que é muito fácil, né? Deixa eu segurar aqui. É muito fácil nós fazermos as devidas as colocações, né? Quando o processo de evolução cessa-se, né, para um Purusha, né, quando ele cessa, quando esse Purusha atinge o seu grau máximo, né, ele rompe, ele ultrapassa, ele atinge essa autorrealização. O que acontece com o Paktri? Ele né, vira senhor, ele apodera-se, ele está acima de Paktri, com certeza é isso. Mas o que acontece com o Paktri? Paktri continua o mesmo. Essa colocação, essa é a interpretação que deve ser feita. Porque aqui diz no texto, né, aqui diz no texto que fala assim, continua a existir para os outros. Ou seja, outros Purushas continuam dentro do cenário, continuam dentro do mundo de Paktri. É isso que acontece. Nós vemos hoje diversos mestres então ascensionados e nem por isso Paktri deixou de existir para nós. Não existe, né, para eles, mas existe para nós. Outra coisa que nós podemos observar também, esse não existir, ele tem que ser muito bem refletido, esse grau de não existência, porque nós sabemos que esses grandiosos mestres, se quiserem, eles mergulham novamente em Paktri, né? Então, ou seja, eles têm o domínio, eles têm as capacidades inerentes, né? Eles têm todas as capacidades conquistadas e facultam-lhes o mergulho em Paktri, se assim for necessário, né? Se assim eles quiserem. Eles têm autonomia para tudo isso, né? Eles têm uma autonomia, claro que tem missões, né? Tem situações também, né? Tem manifestações, tem períodos, né? Tem que ser respeitados os períodos, tem várias coisas, né? Várias coisas, mas observamos isso, fazemos observação de tudo isso. Então a gente vê que, né, cada vez mais a gente consegue meditar, a gente consegue chegar às colocações que Paktri, né, Paktri é algo grandioso, né, que Paktri também é algo grandioso, porque Paktri é apenas um, mas os Purushas são milhares, né, os Purushas são infinitos. Dentro das manifestações, os mundos são infinitos, os globos são infinitos, os sistemas, né, são infinitos, são grandiosos, mas Paktri, em todo o universo, de ponta a ponta, é somente uma, né? As propriedades de Paktri, as latências de Paktri, o Paktri em si, a matéria em si é uma, em todos os cantos do universo. Mas olha a quantidade de globos, olha a quantidade de sóis, olha a quantidade de planetas, olha a quantidade, né, de manifestação, quantidade de estrelas, quantidade de sistemas, né? Sistemas que nascem, sistemas que morrem. Façam essa observação para vocês verem, né? Tem evos e evos, milhares e milhares de anos de existências, né? Tudo isso dentro desse pulsar, desse
esse pulso divino de Deus. Então a gente para analisar que é algo muito grandioso, né? Que Pactra ele passa a ser algo de uma grandiosidade, né, muito grandioso, e que há muita manifestação, né, muita manifestação de muitos Purushas. Há muitos Purushas que se manifestam em Pactra, né? Nós conseguimos fazer essa observação e é muito fácil disso ver. Então, o que acontece quando a autorrealização é atingida por um desses grandiosos mestres? Evidentemente que tem outros Purushas que estão envolvidos em Pactra. Então, Pactra deixa somente de existir para este Purusha que se ascensionou, né? Porque Purusha é o substrato da manifestação da matéria, do universo. É a manifestação, é a dualidade cósmica, né? Olha que interessante essa observação. Se vocês conseguirem fazer uma observação muito grandiosa, tenho certeza que muitas coisas serão conquistadas, né, por você, simplesmente nessa meditação aqui. Vamos dando continuidade então, que nós temos mais coisas para nós observarmos aqui. Aqui diz assim, eu vou fazer de novo as perguntas, né, o parágrafo todo, porque a resposta está logo abaixo. Vamos fazer a leitura de novo. Se o propósito de Pactra é capacitar Purusha a conseguir a autorrealização, o que acontece quando aquele propósito é cumprido? A resposta é que Pactra cessa de existir no que concerne aquele Purusha. O que significa isto? Pactra deixa de existir completamente? É claro que não, porque os outros Purushas que não tenham atingido Kaivalya ainda permanecem sob sua influência e continuam a trabalhar por sua emancipação. Muito interessante, né? Só aqui já daria para encerrar o sutra, mas vamos fazer a leitura para nós vermos o que mais abaixo diz. Se Pactra deixa de existir somente para Purusha autorrealizado, será ele puramente subjetivo em sua natureza ou possui uma própria existência ou independência existência? Eu vou refazer a frase que eu li errado. Se Pactra deixa de existir somente para Purusha autorrealizado, será ele puramente subjetivo em sua natureza ou possui uma existência própria e independente? Tá? Um outro tema a ser abordado. Aqui que o Taimini vem nos fazer a colocação do que pensam as escolas, né? Do que são os pensamentos referentes às escolas e estudos do yoga. Vem nos falar, né, sobre o Sankhya, vem nos falar um pouco sobre o Vedanta, o que cada uma delas traz, né, em seu substrato, né? Mas ele vem dizer que independentemente dos seus pensamentos, que indiferentemente do que elas pensam, do que diferente elas trazem e abordam, ambas, né, podemos utilizar esses conhecimentos como um dependendo do outro, né, ou nós podemos utilizarmos para chegarmos a um resultado, tá? Vamos fazer a leitura aqui, ó. A resposta a esta questão fundamental difere conforme as escolas de pensamentos que tentaram especular sobre o assunto. De acordo com o Vedanta, até mesmo Pactra, o substrato do mundo fenomenal é uma coisa puramente subjetiva, produto de Maya. Segundo Sankhya, em grande parte fornece as bases teóricas da filosofia do yoga, Pactra tem uma existência própria, independente. Purusha e Pactra são dois princípios últimos, eternos e independentes em existências. Os Purushas, muitos, Pactra, uma. Os Purushas envolvem-se na matéria, passam pelo ciclo de evolução sob os cuidados de Pactra, atingem a autorrealização e então saem completamente da ilusão da influência de Pactra. Mas Pactra permanece sempre o mesmo. Conforme veremos, não há real contradição entre os dois pontos de vista. Deixa eu segurar aqui. Ponto. A gente pode observar, né, que aqui vem Taine nos apresentar os dois pensamentos, né, os dois pensamentos das duas escolas, né, o que as escolas pensam, mas o que nos chama também a atenção, né, o que nós podemos ver também aqui, nos chamando também a atenção, que aqui diz assim, ó,
não há real contradição nos dois pontos de vista das escolas, e nós vamos ver isso. Mas eu quero fazer um exemplo que me veio à mente agora, eu quero trazer uma exemplificação para que nós possamos refletir, né, nós possamos entender sobre o que nós queremos aqui dizer. Acho que agora me veio uma inspiração de um exemplo muito bacana que vai fazer nós entendermos, né, nós entendemos o processo aqui. Nós temos que entender o processo é um, né? O processo é a evolução. Tá? Nós entendemos tudo isso. A evolução é a partir de um ponto e atingir um ponto. Nós observamos que tudo sai de um ponto, né, e atinge, né, um ponto maior de liberdade. Nós podemos fazer a observação de uma semente, né, uma semente plantada ao solo, e isso dentro da correspondência. Tá? Nós vamos fazer uma observação de uma correspondência para podermos entendermos o que nós temos aqui falando. Ou chegar ao ponto que eu quero, né, abordar com vocês. Nós observamos que uma semente plantada ao solo, né, ela tem um caminho a percorrer. Ela tem que se transformar em planta, de planta ela tem que crescer, né? Depois de planta e atingindo o seu grau de crescimento, ela tem que pegar, né, e chegar a um ponto de maturidade, para posteriormente dar os seus frutos, né? Depois, ela dando os seus frutos, ela gera autonomia para outras sementes. Né? As outras sementes, elas ganham suas próprias vidas e assim continua a perpetuidade daquela planta ou daquela espécie em si. Então a gente vê um trabalho, né? O que acontece quando essas sementes caem dentro do fruto com a árvore? A semente se desliga-se da árvore, do qual partiu de uma semente, mas porém a árvore continua a existir. Olha que interessante colocação, né? Nós podemos fazer também uma observação, uma linha de correspondência envolvendo o ciclo humano. É muito fácil nós fazermos essa observação, né? Como é que é um processo de nascimento de um corpo neste mundo aqui, né? No mundo? Nós observamos que há o espermatozoide inserido no óvulo. A partir desse momento há a fecundação. A partir desse momento nasce um feto. Não é nasce, né? Cria-se um feto. Passado um período de 9 meses, há a gestação e é expelido, né, este corpo para fora do corpo hospedeiro. Correto? Já vamos fazer uma observação sobre tudo isso. Mas vamos parar para fazer uma colocação sobre tudo isso, né? Para analisar a bolsa, o líquido aminoático, né? É isso o nome que fala, né? Posso ter errado o nome, mas é esse o nome, se não me falha a memória. O líquido da bolsa, aí nesse exato momento, ali dentro, né? Ali dentro daquela vida em formação. E nós vemos que todos os processos são estes. Todo o processo é isso, o processo de nascimento dentro de um corpo físico, né? Dentro de um corpo humano é esse. Mas nós paramos para analisar que todo o procedimento é esse. Mas quando esse corpo nasce, né? Quando esse corpo nasce ou os corpos começam a nascer, o procedimento não se altera. O procedimento continua sendo o mesmo, né? Você está vendo que o procedimento ainda continua sendo o mesmo. Não há uma alteração no procedimento. E ele torna-se independente do corpo que o hospedou. No caso, né, a genitora, a mãe, né, ele torna-se esse corpo independente. Mas nem por isso o corpo que ficou independente, ficou para trás, perde suas propriedades. Ele continua, né, podendo gerar novos frutos. Ele continua ainda sendo o corpo que hospedou, o corpo hospedeiro continua sendo ainda o repositor, né? Ou o depositário, por assim dizer, né? Olha que interessante essas análises. Se você conseguir meditar profundamente sobre isso, você vai entender o procedimento. Então o Pactre, ele nos fornece tudo isso, né? Pactre, ele fornece-nos para o visto, né? Para os vistos, todos esses procedimentos, né? Ele permite-se então, né? Que haja um envolvimento, que seja trazido, que seja conduzido, que entra, né, e sai, e todos possam evoluir e crescer infinitamente, por assim dizer, né? Nós podemos analisar agora também um outro ponto, baseado nesses exemplos que nós trouxemos, né? E vamos fazer isso baseado nesses exemplos que a gente trouxe aqui. Paramos para analisar esses exemplos
A gente pegou uma escala de uma planta, né? A gente pegou uma escala mais humana. Agora vamos pegar uma escala, né, mais evoluída para o nascimento de um planeta. O que acontece? Através do conhecimento científico, né, ou através do que nós conhecemos cientificamente, a formação, né, da poeira estelar, logo após a explosão da estrela, né, a estrela se explode, torna-se né, um sistema. Esse sistema há desprendimento de muita poeira estelar, né, passado muitos e muitos anos, aglutinam-se, tornam-se planetas, e dentro dessa estrela a formação de um Sol. A própria estrela, na verdade, é um Sol, né, que explode e perde-se. É mais ou menos assim o procedimento, né? Depois nascem os seus planetas e há uma vida, um período de vida. Mas a gente observa que tudo saiu da estrela. A estrela, mesmo expelindo, né, por assim dizer, os planetas, não deixou de ser a estrela, o Sol, o centro. Então a gente consegue fazer a observação que esse mecanismo ele é atuante em diversos pontos. Então nós começamos a entender que tudo corresponde, né? Claro que precisa ser melhor trabalhado esse último trecho que eu trouxe, precisa ser melhor trabalhado intelectualmente, né, para compreendermos. Mas a gente observa que tudo evolui, que tudo dentro de um grau de correspondência, ele sai de um ponto e vai aumentando, né, mas vai indo ao infinito. Então a gente observa que passar por este ciclo é como se fosse um embrionamento, né? Passar por essa etapa que nós estamos aqui como se fosse uma etapa de embrionação, para que depois haja a autorrealização. A autorrealização, sim, seria o verdadeiro nascimento, né? Seria neste caminho de exemplificação que a gente trouxe. Eu espero que você tenha conseguido captar, né? Espero que você tenha conseguido pegar a essência do ponto, né? A essência desse ponto que nós vamos de pensamento trazer para você. Se você conseguiu refletir, meditar, conseguiu pegar alguma coisa sobre isso, tenho certeza que traz uma grande compensação, né, em crescimento e evolução para você. Então a gente vê que, né, o fator de Pactre é proporcionar tudo isso, é proporcionar a evolução. Né? Mas Pactre sozinha ela não atua, ela precisa do agente Purusha para que ela possa prestar o seu serviço. Olha que interessante isso, né? Olha que coisas interessantes de nós começarmos a observar, de nós começarmos a ver que Purusha, né? Purusha é plasmável, moldável. Purusha ela se plasma, né? Ela se molda, ela tem suas infinitas capacidades, mas que ela precisa, né? O Pactre, né? Pactre não é dizendo, né? Pactre, mas ela precisa de Purusha para que tudo isso ocorra, né? E ela consegue ainda, né, servir de abrigo, de casa e proporcionar a Purusha, né, proporcionar a Purusha a sua independência. Consegue proporcionar a Purusha o seu desvencilhamento com independência. É como se fosse, né, como se fosse uma mãe. É uma mãe que abriga o seu filho. É uma mãe que abriga os filhos e permitem aos filhos ali viverem, ali crescerem, se desenvolverem até chegarem à fase adulta, né? A fase de autorrealização para depois poderem partir. Olha que interessante tudo isso. E olha como se molda, né? E olha as diversas maneiras, né? As diversas maneiras que Pactre ela se molda. Nós podemos fazer observação sobre aqui, ó, né? Sobre esse material aqui, este material. Olha como ele é plasmável, né? Ela se modifica, apesar de que aqui é tudo ilusão, né? Tudo isso é uma ilusão projetada dentro de Chitá. Chitá é que está fazendo essa observação. Mas a gente consegue fazer essa observação quanto é necessário, né? Quanto Pactre é necessário, quanto Pactre é algo imprescindível, né, para a vida. É um abrigo, é uma casa, é a casa da gente, né? Vamos fazer a leitura. Vamos continuar aqui. Então, nós vamos falar sobre não há real contradição nos dois pontos de vista, tá? Vamos lá então.
O Vedanta simplesmente conduz o processo de idealização a um estágio posterior, o único que pode ser o estágio último. Nele, a multiplicidade dos purushas de um lado. Eu acho que é interessante nós fazermos a leitura desde o começo, né? Eu vou fazer assim, eu vou fazer a leitura lá de cima, desde o início do parágrafo, para que nós possamos entender, não perder o raciocínio do que Taimini quer nos dizer, né? Vamos lá então. De acordo com o Vedanta, até mesmo o Paktri, o substrato do mundo fenomenal, é uma coisa puramente subjetiva, produto de Maya. Mas, segundo Sankhya, que em grande parte fornece as bases teóricas para a filosofia do Yoga, Paktri tem uma existência própria, independente. Purusha e Paktri são dois princípios últimos, eternos e independentes em existência. Os Purushas são muitos, Paktri é uma. Os Purushas envolvem-se na matéria, passam pelo ciclo de evolução sob os cuidados de Paktri, atingem a autorrealização e então saem completamente da ilusão e da influência de Paktri. Mas Paktri permanece sempre o mesmo. Conforme veremos, não há real contradição nos dois pontos de vista. O Vedanta simplesmente conduz o processo de idealização a um estágio posterior, o único que pode ser o estágio último. Nele, a multiplicidade dos purushas de um lado e a dualidade dos purushas e de Paktri do outro são integradas na concepção mais elevada da realidade una. Deve-se assimilar nesse ponto que de um sistema filosófico, por mais elevado e verdadeiro que seja, não se deve esperar no retrato absolutamente correto das verdades transcendentais, de modo como, na verdade, existem. Uma vez que a filosofia opera por intermédio do intelecto e este tem as suas próprias limitações. Ele não pode compreender ou formular verdades que estão além do seu âmbito. Assim, ao tratar a seu modo das realidades da vida espiritual, a filosofia pode fornecer-nos apenas interpretações parciais e distorcidas dessas realidades. Contradições, paradoxos, inconsistências são inevitáveis quando tentamos ver e interpretar essas realidades por meio do intelecto. Ok? Vou deixar só mais um trecho aqui. Temos de aceitar as limitações quando usamos o intelecto como instrumento de compreensão e descoberta das verdades nos estágios iniciais. É inútil jogar fora esse instrumento, por mais pobre e imperfeito que pareça, porque ele nos auxilia pelo menos da organização dos nossos esforços para conhecer a verdade do único modo que a verdade pode ser conhecida, pela autorrealização. Segura aqui, ponto. O que vem nos mostrar? Né? Que há esses dois princípios, mas esses dois princípios, né, dentro das observações da escola, isso é Taimini nos trazendo de tema, né? Há entre esses dois princípios suas colocações, mas que essas especulações são puramente filosóficas, é o que Taimini está nos advertindo, né? É colocações filosóficas. E que, olha que interessante essa colocação que Taimini nos faz, que nós não vamos conseguir compreender em sua verdadeira amplitude, ou não vamos ter a verdade ultérrima do fato, né? A verdade última do fato, nós não vamos conseguir tê-la, né? Nós não vamos conseguir obtê-la limitado ao intelecto, ou seja, preso aonde nós estamos presos. Mas isso vem, né, nos dizer que mesmo com as bases, mesmo com os apoios, mesmo com esta muleta, né, mesmo com esta muleta, né, que nós estamos tendo, isto não quer dizer, né, não quer dizer que nós não podemos, baseando-nos no intelecto, ter uma visão embaçada do que realmente é. E acho que isso é o ponto que nós devemos ter aqui, né? Nós devemos entender no nosso plano de fundo, né, nós devemos fazer essa observação que nós temos, né, nós temos um intelecto puramente limitado. Né? Nós temos que entender que nós temos as nossas limitações. Nós temos essas limitações atribuídas ao nosso próprio ciclo evolutivo, ao nosso próprio ponto de evolução onde nós estamos,
nossas próprias limitações, né, nossas próprias dificuldades, e nós temos que entender que nós não vamos entender o tudo, né, sendo um ponto. Nós temos que ser todos os pontos para entender o tudo. Mas é interessante também ressaltar que está nos dizendo que nós podemos pegar isso por apenas um ponto, né? Nós podemos entender, nós podemos pegar isso por ser simplesmente, né, um ponto de partida, para que desse ponto de partida nós podemos buscar esse todo que nós almejamos, né, esse todo que nós queremos. Então acho que é muito interessante esse ponto aqui. Aqui ele fala assim, ó: se queremos conhecer um país, a única maneira é ir e vê-lo com os nossos próprios olhos. Mas isto não quer dizer que devemos desfazermos-nos dos mapas e desenhos que existem para nos dar uma ideia rudimentar do país. Mapas e desenho não nos propiciam o verdadeiro conhecimento de um país, mas ajuda-nos a encontrá-lo e vê-lo diretamente com os nossos próprios olhos. Muito interessante esse ponto, né? Mesmo que nós não tenhamos, né, o tema em sua real essência dentro de nós, nós podemos ver que com esses esboços, né, que nós temos tendo, com esses pontos de vista, com esses pontos que nós estamos tendo, nós podemos fazer as observações, né, que esses mapas rudimentares, esses desenhos rudimentares podem ser o ponto de partida para que nós possamos chegar lá. E que quando nós chegarmos até lá, até o ponto onde não haverá mais perguntas e só haverá as respostas, ou as perguntas estarão nas respostas, as respostas estarão nas perguntas e vice-versa, né? Tudo misturado, nós vamos entender que todas essas respostas, né, todas essas dúvidas sumirão. Mas que é necessário que nós tenhamos esses desenhos para quando lá chegarmos. Agora, aqui fala, ó, quando muita filosofia serve somente para tal finalidade. Então, ou seja, o que é filosofia? É pontos de raciocínio, pontos de raciocínio, meditação, pontos de reflexão para nos conduzir à verdade, né? Aqui diz assim, aqueles que se contentam em adotá-la como um substituto da verdade real, equivocam-se. Aqueles que ignoram completamente também erram, pois jogam fora algo que pode ser útil na persecução do seu objetivo. Mas o estudante sensato de yoga analisa com tranquilidade as várias doutrinas filosóficas e religiosas, com tentativas de exploração e interpretação das verdades além do domínio do intelecto, utilizando, porém, do melhor modo possível em sua direta descoberta dessas verdades. O yoga, deixa eu segurar aqui, ponto. Depois já vamos fazer o fechamento dessa página aqui, já vamos quase ao fechamento do tema. Então o que é interessante? Nós podemos fazer, né, essas divagações. Acho que e é interessante isso, que permita, mesmo que tu esteja errado, mesmo que tu não esteja certo, mesmo que tu esteja, né, caminhando por um caminho que não seja seguro, é interessante que você faça, né, essas colocações. É interessante que você faça esse jogo dentro da tua mente, né? É interessante que tu faça esses pensamentos. Pensa, raciocina, reflete, pensa de novo. Pode chegar muitas vezes a um ponto de achar que está indo por um caminho, o caminho falso, né? O caminho verdadeiro. Isso não importa. O importante é você ter, né, divagações, um ponto de vista, porque assim você vai desmanchando esse novelo, né? Você vai desmanchando você vai pegando esse ponto, esse fio, né? E esse fio vai te levando a conexões, e as conexões vão te levando a outros pontos, e você vai destrinchando o tema, vai se abrindo. Quando a gente sai de um ponto de Maya onde nós temos que entender que tudo é ilusão, né? Que aqui não é o mundo das verdades, aqui não é um mundo de verdade, aqui não se tem verdade, né? As pessoas assim, a única verdade que nós podemos saber é da própria ilusão que Paktri nos fornece, né? Que todas as contradições são verdadeiras, todas as verdades são inverdades, que todas as inverdades são verdades, que todas as meias verdades são completas verdades, que todas as completas
verdades são incompletas ou completas mentiras, sabe, todas as possibilidades são possibilidades do ponto de vista onde nós estamos. Aqui é o mundo da relatividade, né? Nós estamos dentro desse ponto de relativismo. Então é interessante que nós vamos divagando, que nós vamos, né, trabalhando isso dentro de cada um de nós. Nós vamos refletindo desde que nós partimos do ponto do Sutra, né? Desde que nós partimos desse raciocínio que o Sutra nos traz, que, embora o visto torne-se não existente para aquele cujo propósito já foi cumprido, ele continua a existir para os outros, todos, além dele. Acho que é interessante esse ponto. Vamos seguindo aqui então, para fechar agora. O Yoga é uma ciência essencialmente prática, cujas verdades e experiências das quais trata não dependem de determinada filosofia ou de filosofias que pretendem dar uma imagem racional do objetivo e dos vários aspectos que ela conduzem. Não conhecemos realmente a natureza da... deixa eu segurar aqui. Eu já vou fazer esse ponto aqui. Olha que interessante aqui, ó. O Yoga é uma ciência essencialmente prática. Ou seja, nós temos que entender que nós temos que botar a mão na massa aqui. Então, ou seja, caminhar por erros para procurar o acerto é o caminho, né? Aqui diz assim, ó, cujas verdades e experiências das quais tratas não dependem, né, de filosofia ou de filosofias que pretendem dar uma imagem racional do objetivo e dos vários processos que a conduzem. Então, ou seja, né, nós temos que nos pegar, como é que eu posso dizer assim, aproveitar dos conhecimentos, dos raciocínios filosóficos, mas nos apoiarmos neles para nos catapultar para mais longe, né, para mais longe. E nós temos que entender que nós estamos partindo da não verdade para a verdade. Então, ou seja, errar, dentro do erro já estamos, né, nós, por assim dizer, né, nós estamos partindo para buscar a verdade. Então, que nós não devemos nos temer, que nós devemos lançar as nossas redes, que nós devemos ser como o pescador, né, que está pescando, lançar as redes para ver o que vai dar, né, para tirar o peixe, né, para buscar o peixe. Nós temos que continuar caminhando, nós temos que subir. Apoiamos-nos nessas filosofias, né, mas não utilizando elas, né, como uma imagem racional do objetivo, né, do objetivo, porque o objetivo é maior. Acho que o pessoal ficou muito compreensível esse trecho, né, esse ponto é de muita compreensão. Aqui diz assim, ó, não conhecemos realmente a natureza da eletricidade. É só um exemplo, né? Há muitas teorias, mas isso não nos impede de utilizar a força para fins físicos de 1001 formas possíveis. Então, aqui quer nos dizer, a gente não conhece verdadeiramente o que isso quer dizer, né? O que o Sutra realmente, o que é estar livre de Pakhtri. Nós temos as teorias, nós temos as filosofias, nós temos as divagações que nós estamos aqui fazendo dentro desse Sutra, dentro da exposição do Sutra. Nós temos também, né, o que as escolas nos trazem de informação, Escola 1, Escola 2, Sankhya, Vedanta, né, nos traz informação, mas isso quer dizer que a gente não pode utilizar isso de apoio. É igual a eletricidade, a gente não sabe realmente o que é o ponto, mas isso vem nos mostrar que nós podemos utilizar, né, isso para os nossos fins, de 1001 formas. O que é o fim? O fim de buscar a independência, a autorrealização, né? Aqui fala assim, para arrematar, do mesmo modo, a filosofia que fornece o plano de fundo teórico do yoga e as inadequações dessa filosofia não afetam, do ponto de vista material, os resultados que podem ser obtidos pela prática do yoga. Olha que interessante isso, né? Isso não vai afetar o que é o yoga. O yoga é o yoga. O yoga é a vida. Que se dê à filosofia o seu devido lugar no estudo do yoga, sem misturá-la com o aspecto prático e científico do tema. Ok. Aqui nós finalizamos então, né, a exposição desse sutra, né, nós finalizamos a exposição desse tema. Vale agora a pena, né, agora nós refletirmos, né, pararmos para fazer as reflexões. Eu faço assim as colocações para tu usar nas tuas meditações, né, sobre esse tema.
essas bases que nós aqui passamos. Nessas correlações que a gente fez, você vai encontrar muitos caminhos, né? Você vai ver que há muita fundamentação no correlacionismo. A chave para entender, né, o PACTRI é a correlatividade, né? É usar essas correlações, né? Usar essas amplificações, observar como é que funcionam os processos, porque tudo é aumento, né? Aumento de um ponto para o outro. Como é que eu posso tentar explicar? Se nós entendermos como é que funciona a semente, vamos entender como é que funciona o nascimento de uma vida de um corpo humano. Né? Se nós entendermos como é que funciona um órgão de um animal, nós vamos entender como é que funciona, né? Nós vamos estar entendendo como é que funciona o órgão humano. Né? Se nós entendemos como é que funciona o pulsamento de um coração, nós vamos entender como é que funciona o pulsamento do universo. Né? Então, se nós entendermos o nosso DNA, todas as propriedades de um DNA, nós temos o DNA de Deus, nós vamos entender, né, sobre a essência de Deus. Então nós temos que entender que o correlacionamento, a correlacionalidade dos temas aqui nos auxiliam muito, né? Nos trazem muito auxílio para que nós possamos buscar, né? Para que nós possamos estar buscando cada vez mais a compreensão, tá bom? Nosso próximo encontro, então, nós vamos estar falando também de um outro tema que também envolve um pouco de filosofia. O Sutra do número 23 da seção de número 2, ele fala assim, ó: o propósito da união de Purusha e de PACTRI é a conscientização do Purusha da sua verdadeira natureza e do desenvolvimento dos poderes inerentes a ele e a PACTRI. Olha que interessante esse tema. É um tema muito profundo. Só aqui, né, se você for fazer a observação, ele já traz vários pontos que nós devemos analisar, vários pontos que nós vamos estar fazendo essa análise. Olha o tamanho do tema, né, que nós vamos estar fazendo análise, porque ele traz aqui diversas observações. Nesse título só já deu para nós fazermos observação. Ele vem falar dos poderes inerentes ao Purusha, dos poderes inerentes à PACTRI, né, e fala que isso é um propósito para a conscientização, né, de Purusha da sua verdadeira natureza. Então, ou seja, a nossa verdadeira natureza é mais elevada, é muito mais ampla, é muito mais evoluída, mas nós estamos partindo de um ponto para chegarmos até lá. Já somos, né, o que realmente queremos ser, mas estamos em desenvolvimento para que lá possamos cada um de nós chegarmos, tá? Nós estamos encerrando o tema, então nós vamos a esse próximo sutra. A gente faz o convite para você já aguardar nesse nosso próximo vídeo no nosso canal. Eu quero destacar para vocês que nós estamos chegando muito próximo, né? Nós estamos aí já a poucos sutras, né? Para chegarmos aí ao sutra de número 27. Ao sutra de número 27 nós vamos estar falando propriamente da yoga externa. Um assunto muito interessante, um assunto muito aguardado. Eu digo para você, dentro da sessão de número 2, é um assunto que eu estou aguardando muito para chegar na altura do sutra de número 27, e nós estamos chegando, né, gradativamente. Faltam até lá 4 encontros, né, faltam o 23, faltam o 24, o 25 e o 26, para depois nós chegarmos ao 27º, né, o 5º encontro nós vamos estar tratando desse tema, que é propriamente sobre yoga externa, muito interessante. Eles vão falar sobre yamas, sobre niyamas, os cinco caminhos externos do yoga, que é muito fantástico. Aí nós vamos estar fazendo uma ligação com o início, né, do segundo sutra, da segunda sessão, que vem nos falar dos 3 caminhos, né, da austeridade, do autoestudo e da autoentrega. Nós vamos estar falando tudo isso para você que está junto com a gente. Eu acho que da nossa parte era isso aqui. Eu estou fazendo o encerramento alguns minutinhos antes, porque já está sinalizando a bateria da minha câmera. Eu não quero perder, né, para a imagem ficar congelada. Não quero que a imagem fique congelada, não quero perder este ponto. Então a gente vai fazendo o encerramento aqui, a gente já se dá por satisfeito. Eu acho que você também, né, que está nos acompanhando, já pode se dar por satisfeito. E nós vamos estar fazendo agora um encerramento, né, um encerramento aí desse sutra. Muito obrigado a todos vocês e Namastê.